A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Quinta-feira, ó, quase acabando a semana. Como é que você tá aí? Cansado, firme, forte? Vamos junto então. Livro de Provérbios. Você deve ter a lição aí que você está estudando. Você deve estar perguntando, pastor, você não está seguindo a lição? Claro que eu estou seguindo a lição. É claro que eu não vou falar aquilo que você já estudou. Isso você vai fazer no sábado de manhã, lá na sua igreja, né? Então aqui a gente vai continuar na nossa linha. A ideia central da lição é a seguinte: direção de Deus, instrução de Deus é melhor que a instrução do ser humano. Então veja só, tem um texto lá em Mateus capítulo 6, que Jesus, quando estava no Sermão do Monte, ele falou assim, ó: você não pode servir a dois senhores, certo? Você conhece esse texto, né? Você não pode servir a dois senhores. Note que esse texto não diz assim, ó, você não deve servir a dois senhores. Muita gente usa esse texto para dizer assim, você não pode ficar com um pé dentro da igreja e um pé fora da igreja. Você tem que ficar só na igreja. Então as pessoas usam esse texto para isso. E dizem que aquele que vai na igreja e faz algumas outras coisas que não deveria fazer fora da igreja, ele estaria seguindo aos dois senhores. Mas eu acredito que o texto, ele não está dizendo que você não deve servir a dois senhores. O texto está dizendo que você não pode servir a dois senhores. Ou seja, não tem possibilidade, não dá para servir a dois senhores. Deus está olhando para você e dizendo assim, eu sei, eu entendo o que você quer, eu entendo que você quer viver a sua vida, mas não dá. Não dá para servir a dois senhores. Ou você está com Deus, ou não vai dar. Vou dar um exemplo para você. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Imagina, você faz um propósito com Deus de que todo dia, quando você acordar, você vai fazer uma oração e você vai, pedir a bênção de Deus antes de sair de casa. Só que quinta-feira, hoje, você acordou, olhou pro relógio, você entra 8 horas no trabalho e são 7h40. O que você faz? Ó, você fez um propósito com Deus de orar todo dia, de fazer um culto lá na sua casa. Mas você acordou atrasado. O que você faz? Tempo. Lógico, o que você faz? Você vai embora, né? Ou você liga pro seu patrão e fala assim, patrão, é o seguinte, eu vou ter que chegar 9 horas hoje porque eu preciso orar. Porque eu prometi pro meu Deus que eu tenho que orar. A gente não faz isso. E eu nem tô dizendo para você fazer isso. Eu tô dizendo que na hora da prova, na hora que você tem que tomar a decisão, a gente sempre, a corda arrebenta do lado mais fraco. As coisas de Deus a gente não faz. A gente vai pro outro lado. Porque você vai pensar assim, não, Deus vai entender que eu não vou orar. E ele vai entender mesmo. Meu patrão não. Se eu não chegar, ele me manda embora. É um pensamento lógico, claro. É por isso que Deus olha para mim e para você e fala assim, filho, ou você decide seguir a minha instrução desde agora e segue a minha instrução, ou na hora da prova, na hora que tiver que tomar uma decisão, você não vai conseguir. Você não fica do lado de Deus. A lição da semana, o livro de Provérbios, está dizendo para mim e para você que aquilo que Deus nos ensina na sua palavra deve ser seguido. Mas para você seguir aquilo que está na palavra de Deus, você precisa tomar uma decisão quando as coisas estão bem. Agora, aí, você parou para assistir esse vídeo, está tudo certo. Então aí agora você decide. Você fala, não, eu vou seguir a Deus. Porque na hora da dificuldade, na hora que as coisas estiverem difíceis, você pode querer até fazer as coisas de Deus, mas geralmente você não vai ficar com Deus. E aí, será que eu estou falando para você que estava indo na igreja até outro dia e parou de ir? Ou porque você está agora na faculdade, ou porque não está dando tempo? E lá na igreja você até ajudava, tinha algum cargo lá, mas agora não está dando, né? Não está dando mais tempo. Porque toda a nossa energia a gente gasta com as coisas lá de fora. A gente dá tudo no trabalho, na escola, no namoro, na vida. E aí quando você chega na igreja, o que chega na igreja? Chega o que sobrou. Sabe a sua barrinha de energia? Como se fosse um videogame? Sua barrinha de energia vai acabando durante a semana e quando você chega na igreja você não quer mais nada. Você só quer sentar lá e assistir o culto, porque você não aguenta mais. Porque a corda arrebenta do lado mais fraco. Para você seguir a instrução do Senhor, você tem que tomar a decisão agora que está tudo certo. Agora que está tudo bem. E aí tomando essa decisão, então
você na hora da prova, na hora da dificuldade, você vai ter mais força para ficar do lado de Deus. Que Deus abençoe. Eu chamo você de volta amanhã, sexta-feira, nosso último encontro. Até lá. Um abraço.